Chegou minha nova coleção com estampas de Demon Slayer. Para camisetas e quadros, moletons de anime, visite loja.com.br/Gabi-Xavier. Tem Berserk também. Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é mais um vídeo especial de Berserk pra você que tá triste que mangá acabou sem acabar. Nesse canal a gente ainda tem muito o que comentar e nesse vídeo eu quero falar de algo que eu já citei em alguns vídeos, mas eu nunca fiz um especial sobre o protótipo de Berserk. O capítulo que o Miura escreveu há mais de 30 anos, em 1988, quando ele estava na faculdade. No estilo Miura, ele desenhou, escreveu, construiu essa história, que foi o capítulo entregue para a editora para que Berserk nascesse, mas apesar do Guts, apesar do tema vingança, apesar de Apóstolo, estigma e muitas coisas estarem nessas mais ou menos 40 páginas, se não me engano, tem bastante diferença, tem muitas coisas pra gente acompanhar, e como, coincidentemente ou não, existia até uma personagem menina que era a cara do Griffith, que a gente conheceu depois. Não esqueçam de deixar aí nos comentários qual outro arco de Berserk vocês gostariam que eu voltasse e comentasse depois. Pra começar, encontrar esse protótipo não é difícil. Por exemplo, nessa versão aqui do mangá, que é lançado no Brasil, né, pela Panini, ela tá no finalzinho do volume 14. A gente encontra, tá na íntegra, a tradução direitinha. E olha só aqui, ó. Parece o Griffith? Pois é, não é. E caso você queira, inclusive, comprar alguns dos mangás de Berserk, deixei aqui embaixo o link da Amazon com mangás com desconto, frete grátis. Você pode clicar no link, pesquisar o que você quiser, inclusive não só mangás, e comprando por esse link, além de aproveitar os descontos que tá rolando um monte nesse mês de Black Friday, você ainda me ajuda como associado da Amazon também. Nessa história, nesse protótipo de Berserk, o Guts, que já era Guts, ele não era o espadachim negro. Apesar da tradução da Panini colocar espadachim, se a gente for na origem, ele na verdade era o Black Knight, não o Black Swordsman, ele era o Cavaleiro Negro, né? É uma pequena diferença, mas em conceito faz muito mais sentido ele ser o espadachim, porque de cavaleiro o Guts nunca teve nada, nem no protótipo. E a gente já abre com um Guts que, assim como no primeiro capítulo do mangá, já passou por muita coisa, já é traumatizado, já vive no puro ódio, suco da vingança, e não tem um olho. A gente não sabe por que ele tem um braço mecânico, por que ele anda daquele jeito, por que ele é raivoso e como ele perdeu esse olho, mas inclusive tá lá de tapa-olho e tudo. O que já dá a esse Guts no protótipo um ar bem diferente, além dos traços, claro, serem levemente diferentes. E o Guts já abre nesse protótipo com o Puck. De tantos personagens que talvez você imaginaria que estariam na ideia, na concepção de Berserk, o pequenininho elfo já era fixo, já existia quando o Miura criou isso tudo na faculdade. Como que o homem tinha talento desde cedo, né? E quando começa a história, o Guts tá chegando dentro de um feudo, de um território, de um tal Vlad Tepes, né? A gente já faz aqui a associação de que o Miura claramente se inspirou na lenda do Vlad Tepes, o Drácula, né? O Conde Drácula. E quando ele chega nas fronteiras desse feudo, há um monte de corpo empalado, que até o Guts da história fala, isso aqui tá meio estranho, muito vivo, pra serem apenas espantalhos, né? Porque são apenas esqueletos a princípio e realmente não eram só espantalhos, eram corpos empalados pelo tal Vlad Tepes. E logo que ele entra nessas terras, ele encontra então o que a gente vê que esteticamente é a versão feminina do Griffith, só que é uma menina chamada Frika, uma menina que, bem, não tem nenhum grande passado, em construção não tem nada igual ao personagem que seria o antagonista de Berserk no futuro, mas é uma menina, cabelo bem clarinho, franjinha, assim, não tem como, a estética deu origem ao que seria o Griffith depois, e ela tá sendo atacada por alguns homens, né, ameaçada inclusive sexualmente, e de novo, o Guts acaba salvando ali, né, mas não porque ele queria salvar ela. Na verdade, ele ataca aqueles homens que estavam atacando a menina porque ele queria ver o que tinha dentro da carroça, que originalmente estava com a menina, e quando ela estava sendo atacada por outros homens, ele foi lá, jogou um monte de flecha na cabeça deles, acabou, já tem muito gore nessa versão do protótipo, por coincidência, acaba livrando a menina do perigo para que ele pudesse livremente inspecionar a carroça, e não tinha nada de interessante, ele queria comida. Aqui, logo nas primeiras páginas, a gente já nota que esse Guts, ele era muito mais fanfarrão, apesar de carrancudo, apesar de mostrar frieza, apesar de carregar muitos traumas e ódios, ele tem um lado mais sarcástico. Ele parece um pouco mais com protagonistas mais edges, assim, de shonens padrão, né? Uma história que depois seria muito diferente em Berserk, mas existia uma veia cômica na construção do protagonista que depois um Miura, talvez um pouquinho mais maduro, ou amadurecendo a sua história em si, retirou, cortou, e o Guts foi um personagem extremamente sombrio. E frio como era, ele não quis depois, né, carregar a menina Frika pra qualquer lugar. Viva a tua vida, tô indo
indo embora, e a Fricka, muito admirada pelo que aconteceu, acaba sugerindo que ele a levasse junto, porque assim ele levaria ela até a sua casa e lá ele teria comida boa. Isso comprou esse Guts. Então ele leva a Fricka em cima do seu cavalo, e o Puck, que já aparece, se expressa bastante nessa hora como um elfo, sim, é a mesma coisa, mesmo design, ele também tem uma leve diferencinha. Você vê que ele já é mais próximo do Guts, apesar de ter aquela leve animosidade na interação dos dois, né? O Guts às vezes é um pouquinho ácido com ele, eles ficam se provocando um pouquinho ao longo de todo o capítulo. Ainda assim, o Puck, ele demonstra, por exemplo, um certo ciúme da Fricka muito próxima fisicamente no cavalo do Guts. Ele sente muito quando o Guts tá cheio de ódio, ele sofre junto, ele tem aquele quê de elfo, mas o Puck, versão final, ainda é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais bem-humorado. E aí quando o Guts então chega na casa da Fricka e se entope de comida, inclusive, como eu disse, fica naquele jeito fanfarrão pedindo mais comida aí, contam pra ele sobre a história do Vlad Tepes, que é o Lorde, né, a pessoa que comanda aquele feudo, e como ele acaba pegando sacrifícios de meninas de tempo em tempo, e a quinta escolhida da rodada era justamente essa menina, a Fricka. Inclusive, o pai da Fricka conta nesse momento sobre os corpos que estão empalados, que eram corpos de invasores e, portanto, inimigos, que o Vlad Tepes fez questão de empalar todos, incluindo crianças, mulheres, religiosos, e deixou os corpos lá apodrecendo, não permitiu que ninguém retirasse até hoje, e por isso eles estavam lá. E isso se parece muito com o Vlad Tepes empalador que a gente vê nas lendas, na história, na construção do Conde Drácula. E ao falar sobre o Vlad, do seu perigo, de como a Fricka estava correndo risco, inclusive quando ela volta pra casa, os pais ficam surpresos, porque acharam que ela já tinha sido pega pelos homens do Vlad, então sacrificada, empalada ela mesma, como uma menina, netinha de uma senhora ali da vila que foi achada empalada do tronco à cabeça no meio de um rio, com todo esse medo, e a Fricka voltando do lado de um espadachim que parecia muito forte, com uma espada gigantesca, porque sim, apesar de diferenças nas armas, né, a espada do Guts já era gigantesca, ele empunhava com uma mão só e não duas, mas o design e a ideia estavam lá. Aí os pais da Fricka e os moradores da própria vila acabam vindo, fazendo um pedido pro Guts, falando: por favor, salve a gente, acabe com esse Vlad, porque olha o que ele fez. Meninas como a Fricka seriam sacrificadas de tempo em tempo, ele é um vilão, você tem força, por que não? Só que o Guts, num estilo próximo ao que ele era na época de espadachim negro no mangá, aqui como a gente viu, ele diz que não vai ganhar nada com isso, porque que ele vai se colocar ali à prova, vulnerável, com vários outros, contra várias outras pessoas no castelo, pra conseguir salvar alguém ou fazer algo que ele pouco se importa. Ele não faria isso, inclusive mais um pouquinho de comida, porque é só o que importa pra ele ali. Apesar das diferenças, o Puck dessa época, ele já fica: poxa, Guts, por que você tá fazendo isso? Mas o Guts não se importa. E quando ele tá indo, a Fricka para dizendo: olha, é minha culpa, eu que contei pra eles o quanto você era forte, por isso que surgiu essa ideia e o pedido de você enfrentar o Duque sozinho pra salvar todos eles. E ao mesmo tempo ela fala: poxa, mas você não pode me dar alguma lembrança sua, né? Aquele encantamento que a gente viu muitas vezes também de outras meninas que o Guts salvou. Eu acho que existem muitas referências de pequenas situações e outros arcos de outras personagens que estão nessa personagem Fricka, para além da estética, que é muito o Griffiths. E aí o Guts dá pra ela o seu tapa-olho. Ali, até o final do mangá, a gente veria o Guts agora com o olho, né, fechado, sem um olho, mas sem parecer um Guts cavaleiro pirata. Independente dos pedidos do Puck, que nessa hora fica dando aquela lição de moral que a gente tanto viu em Berserk, falando: você não tem coração, o Guts se recusa a entrar numa batalha que não interessa, ainda dizendo que ele não tinha nada a oferecer pelos outros, porque, e aqui a gente tem um pedacinho, uma dica do que era o passado do Guts nesse protótipo aqui, que era o fato de que a sua mãe tinha sido despedaçada e morta na sua frente. Que ele tinha então seus próprios traumas, medo, raiva, sua própria luta e seus próprios sentimentos, e só disso ele podia dar conta. Ele não tinha o que oferecer para mais ninguém, porque ele vivenciava esse momento extremo que nesse caso dessa história envolvia a sua mãe. Logo em seguida passa uma carroça, levando uma carruagem, né, na verdade, levando a Fricka. Isso eles veem, e na porta da carruagem tem um símbolo. E esse símbolo, não por acaso, parece muito estigma, um símbolo que esse Guts do protótipo já olha e fala: opa, reconheço isto aqui. E por causa deste símbolo, sim, o Guts vai atrás da carruagem que está levando a Fricka como sacrifício para Vlad Tepes. Sim, se você reconheceu, esse símbolo
é a origem, o primeiro protótipo do que seria o símbolo do estigma, né? Mais arredondado, eu diria que a versão final, como tudo eu acho, ficou muito melhor e bem trabalhado. Lá no castelo, a Frigga é entregue então ao Vlad e ela já reconhece que ele tem um cheiro de podre, portanto ele não é humano, embora a forma que ela veja a princípio seja de um humano sentado num trono, mas assim como os apóstolos que a gente conhece, ele teria uma forma humana disfarçada e depois sim ele revelaria o seu formato oficial como um monstro ou apóstolo, e ela seria sacrificada. Ele fala de colocar ela no espetinho, porque é isso que ele faz com outras meninas, e ela seria apenas a próxima. Mas chega ali, claro, o Guts, de novo, não a salvando, mas atacando aquele que ele sabia agora que era o seu inimigo, jogando uma flecha bem no seu rosto, e aí ele vê que realmente esse aqui não é humano, então ele é um deles. Aí a batalha entre os dois começa, o Guts e a forma disfarçada desse Vlad. O Vlad, obviamente, não morre com apenas algumas flechadas, inclusive ele tira a onda disso, isso aqui só não vai me matar. E aí que o Guts chama ele de bastardo de Vuanda. Esse nome Vuanda não foi reaproveitado depois em Berserk, mas como o próprio Vlad fica chocado, como ele conhece esse nome, Vuanda seria o nome do deus mais forte de todos os monstros, seres não humanos como ele. Portanto, o deus supremo dos apóstolos, o culpado pelo que acontecia, e o símbolo do sacrifício ou do estigma, nesse caso, nessa versão, era o símbolo do Vuanda, ou os símbolos do sacrifício para Vuanda. E ao saber que o Guts conhecia o nome desse antigo e mais poderoso deus de todos, o Vlad então se revela, muito gigante, se revelando, ele finalmente começa de verdade a luta com o Guts, e no mesmo esquema até da primeira luta que a gente vê do Guts como espadachim negro, lá no primeiro volume, ele começa parecendo que vai perder, apesar de super forte, apesar da grande espada e das habilidades incríveis, parece ao Vlad, pra gente a princípio, que ele não conseguiria ganhar como um simples humano, seu corpo é frágil, mas com a mesma estratégia semelhante que ele vence também o primeiro apóstolo que a gente vê no mangá, o que acontece é que ele, quando tá lá preso, parecendo que vai virar uma carne moída de Guts, ele utiliza como um golpe secreto o canhão do seu braço mecânico, explode e depois utiliza sua espada gigantesca para cortar o apóstolo no meio e então vencer. Nos seus últimos segundos, em que o Vlad está chocado como um simples e reles humano pôde derrotar um apóstolo de Vuanda como ele, que o Guts revela que ele tem esse mesmo símbolo, nesse caso, no peito dele, o símbolo do sacrifício, como é nesse protótipo. E aí que a gente entende que, nesse caso, o sacrifício teria acontecido envolvendo a mãe do Guts, apóstolo sim, o símbolo do estigma, um deus muito antigo e poderoso que seria Vuanda, mas sem citação de mão de Deus ou qualquer coisa do tipo. Frigga volta para sua casa, Guts segue na sua missão com o Puck, que nesse momento também já fica observando e fecha o protótipo pensando como que aquele Guts, que ferido, quer seguir em frente independente de qualquer machucado em direção à sua vingança, e como durante a luta dele com Vlad, o apóstolo de Vuanda, um deus tão terrível, o Guts para o Puck parecia muito mais assustador. E bem, vamos comentar um pouquinho do que eu acho desse protótipo. É claro que é um protótipo, né? É o que o Miura, na época de faculdade, jovenzinho, entregou pra editora pra ele conseguir publicar Berserk. Óbvio que a história já mostrava muito potencial, não só em ilustração. Pega alguns protótipos de outras histórias com um negócio bem traçado assim no rascunho. O traço é muito bom. O Guts já era o espadachim negro, o Guts já existia como ideia original. O Puck, alívio cômico e duplinha do Guts, apesar de cronologicamente surgir bem depois, né, de tudo que ele passou, ele já estava definido para acompanhar o personagem tão sombrio e cheio de traumas. A figura da Frigga, ou protótipo de Griffiths, eu acho que só a estética lembrava o Griffiths mesmo, mas mistura um pouquinho de outras meninas que foram salvas ao longo dessa história toda e admiraram o Guts. Como eu disse, pra mim, a luta dos dois segue muito parecida à dinâmica do que acontece na primeira aventura que a gente acompanha do espadachim, né, que no volume 1 é contra o apóstolo que é o Lorde das Terras de Coca, que é aquele apóstolo cobra gigantesca, porque ele também pega sacrifícios, né, na história do primeiro volume. Aqui nesse caso são só mulheres, claramente inspirado num conto que é o Vlad Tepes. Na história oficial, o Miura se desvinculou um pouco tão explicitamente dessas origens e inspirações. O universo ganhou uma carga muito original e o próprio Guts teve o seu passado construído minuciosamente, né? Que a gente acompanha depois flashback de infância, flashback da Era de Ouro, e tudo isso define o que ele seria depois, como esse cara cheio de raiva que depois transforma um pouquinho mais também quando encontra o seu novo bando, né? O seu novo
grupo e se alivie um pouquinho, embora os traumas continuem lá. A gente falou tanto do final, né, o final que não foi o final, é bom lembrar sempre do começo, e esse começo que mostra tanto como Miura já se esforçava para entregar algo tão incrível como foi desde o início. E é isso, se quiserem ver mais vídeos de Berserk, já deixem comentários aqui sugerindo quais os próximos temas que vocês querem ver mais rápido, mas pode se inscrever porque com certeza vai sair. A ordem, quem vai definir vão ser vocês, então comentem aí, compartilhem esse vídeo. Se quiserem camisetas, quadro, moletom de Berserk com estampa exclusiva como a que eu estou usando aqui, link aqui embaixo da minha lojinha. E se quiserem comprar mangás de Berserk ou qualquer outro, na Amazon, link também na descrição, comprando qualquer coisa por lá, vocês sempre me ajudam. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!